com a queda das temperaturas por conta do inverno, alguns brasileiros mudam de hábitos e uma das mudanças está relacionada ao consumo de energia, principalmente em um equipamento considerado por especialistas como um dos vilões do consumo doméstico. Lâmpadas, chuveiro elétrico, geladeira, televisão. No inverno, os gastos com eletrodomésticos podem aumentar e, junto, a conta de energia elétrica também fica mais cara. Nico, a gente veio até aqui no apartamento da empresária Tatiana Leite para a gente receber algumas dicas de como economizar no frio. A gente está aqui com o engenheiro da CEMIG, o Jander Gonçalves, só que antes de passar para o especialista, a gente vai conversar com a Tatiana para saber, Tatiana, o que você faz geralmente no frio para conseguir economizar um pouquinho de eletricidade. Antes de tudo, muito obrigada por receber a gente aqui no seu apartamento. Bom dia. Tiramos os equipamentos das tomadas, ficamos menos tempo no banho quente, ar-condicionado nessa época a gente não costuma utilizá-lo. Não, legal, isso é bem o básico, para a gente conseguir economizar. Agora a gente vai conversar com o Jander para a gente receber algumas dicas mais técnicas, tanto para o telespectador quanto para a Tatiana. Jander, muito prazer em te conhecer. Explica para a gente como é que faz a questão da iluminação, qual que é o melhor tipo de lâmpada, o que o telespectador pode fazer? A economia de energia, a gente trabalha dois fatores, É a potência do equipamento e o seu tempo de uso. No caso da iluminação, falando da potência do equipamento, hoje existe as lâmpadas de LED. A Tatiana, eu vi aqui que a casa dela, a maioria das lâmpadas dela são de LED, Ela tem apenas uma lâmpada que eu já percebi ali que é fluorescente, então ali tem um potencial de redução de consumo de energia, que a gente substitui essa lâmpada por uma de LED. E sobre a questão do hábito de consumo, para também ajudar na redução, a Tatiane falou muito bem aqui, ela já conhece algumas questões, como reduzir. Falando diretamente da iluminação, a gente orienta usar mais a iluminação natural, o máximo que possível. E sempre quando você acender uma luz, uma lâmpada, quando sair daquele ambiente, apagar essa lâmpada. São questões pequenas, são hábitos curtos, pequenos, simples, que nos ajudam aí na economia de energia. E na questão dos eletrodomésticos, qual que é a melhor dica, principalmente nessa parte da aquisição, o primeiro passo? Isso, falando diretamente na hora da compra, que a gente já começa a economizar ali. É buscar comprar equipamento com selo Inmetro, selo A, selo do Procel, de economia de energia, são equipamentos mais eficientes. Percebi também que a Tatiana já tem uma geladeira ali com selo A, são equipamentos comprovadamente mais eficientes. Em relação justamente a esses eletrodomésticos, tem alguma dica de uso? Qual que é a melhor forma de poder estar usando eles? Comprando um equipamento mais eficiente, o outro passo é usar com sabedoria, utilizando apenas quando for necessário. Então, no caso da geladeira, evitar abrir a geladeira sem necessidade. A gente passa ali, já olha a geladeira e já abre, abre e fecha. Então, assim, utilizar a geladeira, abrir apenas quando for necessário. Assim, a geladeira, a questão do chuveiro também. Tomar banho, buscar tomar banhos apenas o suficiente, banhos curtos, Aí no inverno a gente não tem jeito, acaba colocando ele na maior potência, então assim, evitar banhos demorados, E o ar-condicionado também, ele tem um consumo muito elevado. Então, usar apenas quando for necessário, diminuir o tempo de uso. Em resumo, comprar equipamento mais eficiente e controlar o tempo de utilização. Legal, Jander. E agora, tem alguma dica específica da geladeira que você pode mostrar para o telespectador saber alguma especificação do eletrodoméstico? A gente pode vir aqui? A forma de utilização é evitar abrir a geladeira sem necessidade, Abrir apenas quando for necessário. E ficar atento à questão da sua vedação. Quando a vedação não está boa, ela trabalha de forma... ela trabalha muito, ela trabalha desregulada. Então a gente tem um teste simples que a gente orienta que quando você abrir a geladeira, você coloca uma folha, você fecha a geladeira. Se essa folha cair, ou soltar com facilidade, isso quer dizer que está na hora de você substituir a borracha. Nesse caso dela aqui, está vedando bem, a geladeira que está trabalhando de acordo com que ela foi projetada. A borracha do congelador é a mesma coisa também. Mesma coisa, o teste é simples. Colocou a folha, ela saiu com facilidade, está na hora de substituir a borracha.
Perfeito, Jander, muito obrigado. Nico, agora a gente vai seguir para o salão da Tatiana Leite, para a gente ver também como é que o comércio é afetado nessa época do frio. No salão, secadores, pranchas e máquinas. Em comércios, os gastos com eletricidade são ainda maiores. Nico, a gente está aqui agora no salão da Tati. De cara, a gente consegue perceber que tem mais gasto de energia do que uma residência, do que um apartamento. A Tati vai explicar para a gente aqui como é que funciona um pouquinho do gasto de energia aqui dentro do salão. Nós temos um gasto em média de R$ 1.200 a R$ 1.300 por mês, justamente porque nós usamos 2 transformadores de 110 para 220, pois aqui não tem instalação de 220. E durante o inverno, você tenta fazer alguma coisa para diminuir esse gasto? Normalmente a gente tenta diminuir o ar-condicionado, mas infelizmente a gente não consegue muito devido aos secadores que é muito utilizados. O engenheiro da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, explica que os empresários devem se atentar aos tipos de equipamentos utilizados neste período. No comércio, também como a residência, o foco também tem que ser buscar equipamentos mais eficientes, né, e também o hábito de consumo. Eu vi aqui no salão, né, tem secadores de cabelo, tem a questão da iluminação, ar-condicionado, e é trabalhar para que, na hora de comprar esses equipamentos, comprar os equipamentos que vai atender ao salão, que vai dar o conforto ao cliente, mas também que sejam equipamentos eficientes também. Para garantir a segurança dos funcionários e dos clientes, as instalações elétricas não podem ser tão antigas, como esclarece o engenheiro. É importante verificar a instalação, até por questão de segurança, né? Segurança do local, segurança dos clientes. Especificamente aqui no salão, onde utiliza muitos equipamentos muito potentes, né? Equipamentos que consomem muita energia, é fundamental a instalação elétrica estar de acordo com as normas, com os condutores novos e com disjuntores, com a proteção devida para que a instalação não ocorra um acidente, não ocorra um incêndio e também para que os clientes também não sofram algum choque elétrico. Para economizar no frio, o ar-condicionado pode ser uma peça coringa para os estabelecimentos. No frio, a gente tem essa possibilidade de controlar mais o ar-condicionado, né? No comércio também, o cliente ele tem que ter um conforto, não tenho dúvida disso, mas buscar usar o ar-condicionado quando for apenas necessário, né? Hoje, por exemplo, não tem tanta necessidade de deixar os dois ar ligados, né? Então, ficar atento a essa questão.